Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Nós vamos hoje estar estudando uma passagem muito conhecida, Gênesis capítulo 3. Eu tinha falado no domingo que a gente ia estudar o capítulo 4 também, mas vamos ver se vai dar tempo. Eu acabei me empolgando um pouquinho na preparação do capítulo 3, acho que ficou meio longo e não vai dar tempo de falar do capítulo 4. Mas se der tempo a gente fala também rapidamente um pouco do capítulo 4 também. Primeiramente, a gente sabe que são textos muito conhecidos. Todo cristão ele conhece essas passagens que nós vamos estar tratando hoje. Mas nós sabemos que cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos coisas novas. Se eu ler um texto hoje e amanhã eu fizer a leitura do mesmo texto novamente, eu vou aprender alguma coisa nova com essa leitura. Isso significa que é certo nós dizermos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia? Essa é uma frase certa? Não é uma frase certa. A gente sabe que a palavra de Deus ela é a mesma ontem, a mesma hoje e a mesma amanhã. A palavra de Deus ela não muda. O que a Bíblia diz que se renova a cada manhã são as misericórdias de Deus. Então a gente tem que fazer essa diferença e tomar cuidado às vezes da gente falar que a palavra de Deus ela é nova a cada dia. Às vezes a gente comete esses deslizes, né? Mas a gente vai então começar lendo, vamos estar lendo todos os versículos, né, do capítulo 3 e a gente vai comentando à medida que a gente for lendo. Então os irmãos podem estar deixando suas Bíblias abertas aí em Gênesis capítulo 3. Vamos ler outras passagens também, mas principalmente esse texto aí. Eu vou estar lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos que tiverem com outras traduções também vão conseguir acompanhar de forma boa também. Versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Vamos parar aqui um pouquinho. Já tem uma coisa estranha acontecendo aqui nesse texto, né? Uma serpente conversando com uma mulher. Se hoje em dia, um animal começa a falar com você, você vai ter um diálogo normal com ele, igual Eva estava tendo com essa serpente aqui? Acho que a primeira reação de todo mundo vai ser sair correndo. Tem uma coisa estranha aqui acontecendo. Mas a palavra de Deus ela diz que a serpente ela era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado. Essa palavra aqui, astuta, ela pode ser traduzida como esperta, inteligente. Ela era um animal diferente, dá a entender que era um animal diferenciado na criação de Deus. E nós temos a impressão também que esse fato aqui ele aconteceu não muito tempo depois da criação do mundo e do homem e do ser humano. Então, por ser ali tudo muito recente, é possível que Eva não tenha estranhado que uma serpente estava falando com ela, porque era tudo muito novo ainda, eles ainda não conheciam bem as coisas. A palavra de Deus diz que Adão só foi conhecer Eva depois da queda. Eles não tiveram filhos ali, então dá a entender que foi algo ali rápido. Eles passaram pouco tempo no Jardim do Éden. A Bíblia não diz o tempo que eles passaram, mas tem esse entendimento, que foi uma coisa ali bem recente na criação mesmo. O conheceu ali tem sentido de relação sexual, né? Isso, exatamente. Mas aí se conheceu, o que eu quis dizer foi para não usar a expressão mais clara, né? Mas foi nesse sentido, né? Que eles só foram ter ali esse relacionamento depois. Então dá a entender que foi algo ali recente mesmo, que aconteceu esse fato aqui. E então a serpente, ela é identificada como astuta, como nós dissemos aqui. E a... Sim, também no sentido negativo.
E interessante que a Bíblia, ela não fala aqui em Gênesis, ela não identifica essa serpente. Quando que a palavra de Deus vai identificar a serpente? Alguém se arrisca a dizer? Onde? Somente lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz lá, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então é só lá no livro de Apocalipse que a gente vai ter essa identificação. Você pode ter não só ser belo, mas só Todo mundo. Quer dizer, ele ainda está seduzindo, levando o ser humano a pecar, né? Exatamente. Então, um leitor que pegasse a Bíblia para poder ler do Gênesis ao Apocalipse, ele ia descobrir somente lá no Apocalipse quem que era essa serpente. Por isso que a palavra de Deus, ela explica a própria palavra de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela é um livro completo, ela não pode ser lida isoladamente. Mas o versículo 1, ele continua. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então a primeira coisa que Satanás faz, ele tenta colocar dúvida na cabeça de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer do fruto? Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o inimigo, ele muitas vezes, ele se apresenta de formas assim sutis, de formas disfarçadas, colocando dúvida na nossa mente. Foi isso que ele fez com a mente de Eva. E aí a importância de nós estarmos firmados na palavra de Deus. Lembra como o Senhor Jesus resistiu à tentação de Satanás no deserto? Citando a própria palavra de Deus. Assim foi a forma como o Senhor Jesus resistiu à tentação de Satanás. E o texto então continua, versículo 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Parar aqui nesse versículo 3 um pouquinho. Tem alguma coisa estranha aqui nesse versículo 3, não tem? E tem uma outra coisa estranha, né? Ela diz aqui, a ordem de Deus: vocês não devem comer dele nem tocar nele. Foi isso que Deus falou com Adão, quando ele deu a ordem? Vamos voltar lá no capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Perceberam que Deus em nenhum momento disse que eles não poderiam tocar no fruto. E tem uma outra coisa interessante aqui. Deus, ele dá essa ordem para Adão antes da criação da mulher. O texto, na sequência, mostra ali a formação da mulher. Então entende-se que a responsabilidade de transmitir a ordem de Deus para a mulher era a responsabilidade de Adão. E pelo visto, nós entendemos que ele não cumpriu essa missão de forma correta. Talvez ele teve o que a gente chama de excesso de zelo. Sabe quando você fala com uma criança que ela não pode engolir um chiclete, porque o chiclete vai ficar agarrado na barriga dela 7 anos, não sei quantos anos? Isso não é verdade. É um excesso de zelo para impedir a criança de fazer aquilo. Talvez, entende-se que Adão, ele com um excesso de zelo,
para que Eva nem mesmo se aproximasse daquela árvore, ele acrescenta algo à ordem de Deus, dizendo que ela não poderia nem tocar nesse fruto. Na verdade, isso aqui criou um problema muito sério, porque a partir do momento em que Eva toca naquele fruto e percebe que nada acontece, ela fica com a dúvida ainda maior na cabeça dela. Se eu toquei e isso aqui não aconteceu nada, então quem me garante que o restante dessa ordem ela é verdadeira? Quem me garante que eu também não posso comer desse fruto? Na verdade, foi no versículo seguinte, né? Versículo 4, né? Isso, a gente vai ler essa passagem também. Esse é o princípio do mar. É criar uma necessidade. Ele discutiu isso, ó. Então ele criou as pessoas adquirem coisas que ela quer. Que é o jeito que vai querer. Não é que eu tenho, não é que eu peço, eu vou jogar de mar. Ele dá aquela colocação social, mas tem mar, dá o jardim. Aí ele vai jogar pela proposta. Você vai ser extremamente. Você vai ser Deus. A propaganda trabalha assim. Isso se chama. O seu cabelo vai ficar assim, ó. Os propagandas prometem algo que não vai conseguir. Quando for propaganda de televisão de solucionante, parece mais possível. Então, propaganda trabalha isso. Desejar. Sim. Versículo 6 e 7. Não, pode, é livre, pode falar. Ficou até com vergonha agora. Não, pode ficar à vontade. Não. Dos dois, exatamente. Começa colocando a dúvida, depois ele vai. Ela foi depois para ponderar. Aí ela então, é um processo, né, sequencial. Não se impactar. Se você viu a propaganda de uma se você vê de novo, dá um enchente. Então, senão você compra. Você viu quantas expectativa do resultado e do resultado. Você passar de muito propaganda de troca de barriga, fazer isso, fica forte, né? Um monte de equipamento jogado. Chega lá, aquela empresa da Polishop. Polishop. Não se envergonhava. Exatamente. Então, só para a gente fazer um comentário sobre essa questão que eu falei, né, do excesso de zelo, que talvez tenha sido isso, para a gente aplicar um pouco para o nosso contexto de igreja, que a gente tem que ter cuidado também, às vezes. O zelo ele é muito importante, mas a gente tem que ter cuidado para não exceder. Porque às vezes a gente quer ir além do que está escrito na Bíblia. A gente quer criar as nossas regras
que podem acabar impedindo o crescimento no trabalho e até mesmo afastando muitas pessoas. Então a gente tem que ter o equilíbrio, tudo com equilíbrio, tudo que a gente for fazer para o Senhor no contexto de igreja. E mais uma vez, né, a gente deve conhecer bem a palavra de Deus para que a gente possa se proteger do engano. Eva, ela não estava completamente ali certa da ordem de Deus. Ela estava com uma dúvida na cabeça. Satanás, ele aumenta essa dúvida na cabeça dela. E então acontece o que a gente vai ler na sequência. Versículo 5. Dá a entender isso, né? Que ela já estava ali rodeando ali aquela árvore, né? Ela já estava com a curiosidade, mas a gente está fazendo aqui uma imaginação, né? Uma conjectura. Mas dá a entender isso aí, né? Que ela estava ali olhando assim, vendo aquilo. Tem esse entendimento também. Versículo 4, né? A serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então olha que interessante aqui, versículo 6. Aqui trabalhou na chamada tríade do pecado, que é a cobiça dos olhos, ou concupiscência dos olhos, né? A cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, e a soberba da vida. Está lá em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, soberba dos olhos. A árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, a soberba da vida. E também ela tinha uma aparência, né? Aquele fruto bonito. Então, a concupiscência da carne. Então, Satanás, usando esses três pontos, né? Para poder tentar a mulher naquele momento ali. Aí mais na frente, versículo 7... fala que os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Lá no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Adão, ele não foi iludido ou enganado, em outras traduções, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Alguém pode ler isso aqui e achar que isso está sendo um elogio para Adão, né? Não, Adão não foi enganado. Será que isso aqui é um elogio? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui depõe contra ele. Porque ele comeu de forma deliberada. Ele não foi enganado. Ele comeu por vontade própria. É isso que a gente entende. Então, na verdade, Adão, ele não está sendo elogiado aqui nessa passagem. Isso aqui está depondo contra Adão. E aqui a gente vê também a primeira tentativa do ser humano em salvar a si próprio, a justiça própria. Alguns vão dizer que esse aqui foi a primeira pregação do Evangelho das Obras, que diz que eles tentaram aqui, né, cozer ali aquelas folhas de figueira para tentar ali se esconder de Deus, se esconder ali as suas vergonhas. Sim? Vocês cantarem muito. E fica falando que fica joguinho de tigre. Se você parar pra ver isso, você joga. Tudo negócio legal. Entendeu? Então, hoje, a gente tem coisa de vida desejando. É aquela sequência, como precisa, o dinheiro que não tem, para precisar precisa. Por quê? Como vocês Shopee, Mercado Livre, eles trabalham para nos. É o mesmo
Se voltar lá, te mostrar um prejuízo, por exemplo, eu falo assim, ó, não vai morrer. Não vai morrer. É baratinho. É 12 fratações de terra. Você vai ter, mas se empoderar. Você não vai morrer. E outra coisa, Deus tipo, se comprar, você vai entrar fora do tronco. Aproveitando que você falou sobre isso aí, né, questão de compra, existe uma pesquisa que fala que se você sentiu a vontade de comprar alguma coisa, se você esperar até o outro dia, mais de 90% das vezes você vai desistir da compra. Então fica a dica aí também, já aproveitando que o irmão está trazendo esse relato aí, né? Existe essa pesquisa também aí. Então, como a gente está dizendo, né? O pecado, ele promete algo bom, ele promete a satisfação para a gente. Ele promete que a gente vai se sentir feliz, se sentir empoderado, se sentir inteligente, conhecer o bem e o mal. Olha só que interessante isso. Mas então a gente percebe que, na verdade, o pecado ele só entrega vergonha e separação de Deus. Então a única felicidade, a única satisfação verdadeira está na pessoa de Cristo Jesus. Vamos continuar então a leitura? Versículo 8 e versículo 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Quando eu era criança, eu achava engraçada essa passagem aqui, que a gente sempre aprendeu, né? A gente sabe que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aí eu ficava pensando, mas por que ele está perguntando onde que Adão está, se ele sabe? Na verdade, ele está dando aqui uma oportunidade para a confissão de pecado deles. Ele não está perguntando onde você está porque ele não sabia. Ele queria que Adão se apresentasse ali e contasse para ele o que aconteceu de fato. Se arrependesse daquilo que ele fez. Então Deus ele dá a oportunidade de todo ser humano buscar a ele de forma sincera. Deus é inacessível, né? Não tem como. Deus é inacessível. Lucas 19:10 fala, né, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o perdido. Mas também depende, né, que o homem também faça não a sua parte no sentido de contribuir com a salvação, mas ele também precisa se arrepender e confessar também, né, que senão não adianta. Exatamente. Uhum. Você se salva se você quiser. Depende de você. Exatamente, né? É nesse sentido que eu quis, né, trazer a aplicação, né? Sim, você ia falar? Davi aqui. Subir lá, lista que o Eva e depois de Adão viu Davi chamou a ele sabia que não poderia ficar com ela. O Deus falou, Deus que chamou. Aí ele reconheceu o pecado. Exatamente. Mesmo. Esse processo, né? Sim. Que
eles mesmo reconheciam que não, aquilo que eles fizeram não tem vontade de nada. Porque eles fizeram a roupa ali, Mas se esconderam ao mesmo tempo. É. então, mas você fez a roupa, aí eles mesmo reconheciam que aquilo que eles fizeram não ia adiantar. Tentando ali fazer uma coisa que não sabe Que não adianta. Exatamente, né? O que a gente faz, se querer resolver, não vai resolver, porque já está contaminado, já começa contaminado, vai resolver. É, o que começa errado, né? Ele vai terminar errado, não tem jeito, né? Aí então acontece o diálogo muito conhecido entre Deus, o homem e a mulher. Versículo 10. Pode ir. Uhum. Abraão, e sabe que ele podia comer da fruta. Então, quando ele vê a mulher que comeu, e ela morreu, Adão é uma figura de Cristo. E Eva é uma figura da igreja. Adão, ele construiu por desobediência para morrer com ela. Eva era filho de Deus, morrer com ela. Então, ele, por desobediência, come para morrer. Jesus ele vem e ele come o fruto também, que se faz pecado para morrer. A igreja era e Abraão, então ele vem e ele come o fruto também. A gente tem pecado, a gente desfazer pecado. E ele come para ressuscitar a igreja. Negativa 20, Adão. Sim. Teve uma vez que o Vantuí fez essa colocação aí, isso aí eu depois eu perguntei pra ele, rapaz, me explica isso direito aí que eu não entendi bem, mas aí agora ele já preparou o melhor argumento, já tá mais... Ele disse, falou meio corrido lá, ficou meio... Agora ficou, Então no versículo 10, né, que a gente ia ler, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Aí agora eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Tem gente que entende que Adão está jogando a responsabilidade para Eva e tem gente que entende que ele está só contando o que aconteceu de verdade ali. Quem acha que ele está jogando a responsabilidade para Eva, levanta a mão. Acho que Deus perdeu os filhos que contra ele. Quem de você? Você não sabe, porque e quando ela foi ele, essa mulher deu. Deus faz isso. Irmão. Sim, nesse fato, sim. Então aí a gente tem, né, as visões diferentes, né? Mas, no fim das contas, né, o resultado foi o que a gente conhece, a queda do ser humano, né? Alguém tem alguma opinião diferente? Acha que ele está só contando o que aconteceu ali sem jogar a culpa para ninguém? Deve querer por que acontece isso? 7.
O que acontece no versículo 6? Eva tomou do seu fruto, Deu também ao e marido. deu também ao seu marido, e ele comeu mais. Deu para Deus. A mulher que deve me deu. Foi esperado. Então, portanto, eu entendo que o espaço da semente, da cereal, uma garrafa diferente, eu vejo ali, Deus resgatando a opinião, o fato de Satanás ter internado. Ah, o sinal Eva vai dar sim dela, vai desmagar. Eu vejo, sim, vejo Deus sendo para ela alguém que ia ligar o fato de Satanás ter enganado. Quando você lê, quando você interpreta que cada um não conversa, você vai uma carga muito pesada. Aí você vai chegar na frente, você vai ver que ele também não está conversando. É o meu nome. Entendeu? Então, se é tudo dos eventos, o que acontece? Ela raça dela toda essa função. E realmente, quando você quer fazer coisa de escola, em vez de que a coisa funciona uma lei, você vai ver uma lei que ia ver uma manifestação de vida e tinha que ser subjugada. Nada. Mas lei da Igreja Católica na época que tinha que trazer essa entendeu? Então, eu não sou um pouco de mas você está entendendo? Então, você Paulo vai Coríntios. Assim como a serpente enganou ela, Eva, você vai fazer isso, você vai perceber. E a pessoa já tem coisa para falar. Só fala isso. Fala, né? Não está cuidando, nossa. É mentira. Por mais. Qual dos dois quer falar primeiro? Desistiu? Duas perguntas, duas respostas. Quem lhe disse que você estava nu? Primeira pergunta. Você comeu da árvore que eu ordenei para não comer? Segunda pergunta. Primeira resposta. A mulher que me deste para estar comigo. Quem te mostrou que estava nu? Para estar comigo. Você comeu da árvore? Segunda pergunta. A segunda resposta. Ela me deu e eu vi. Eu entendo de forma natural. Duas perguntas, duas respostas, a dúvida verdadeira. Passou. É a mesma pergunta que fez a Caim. Caim, cadê seu irmão? Sei lá onde ele tá. Mas se falar assim, Senhor, eu pedi a cabeça, tipo cacete. Não é opção? Vou voltar lá no Davi. Volta lá. O Davi, foi chutando, no final. Ele ficou revoltado, né? Pelo... É. Manda matar. Quando o profeta fala, você, esse homem, qual é a resposta dele? Ele reconheceu ser pecado. Ele reconheceu ser pecado. E Deus estava. Ele aceitou sem murmurar, se cachar, sem se deixar sem nada. Esse debate vai ajudar a partir aqui, esse debate pelo. Mas é bem diferente da você não tem nada a ver com o filho de Adão e Davi. Tiago, quase Sim, eu levantei essa pergunta e foi de propósito mesmo, para gerar um debate mesmo.
Que eu sei que ia ter opiniões diferentes a esse respeito. Grandes ensinadores com opiniões diferentes. Sim. E o Senhor Deus fez da terra toda e a filha e a filha e mostrava ela a Sim, então, como o irmão leu ali, né? Todas as árvores, elas eram agradáveis aos olhos. E a gente sabe, né, que a criação, ela também sofreu as consequências dessa queda aqui. Então, hoje em dia, mesmo com a criação contaminada pelo pecado, às vezes a gente pega um fruto, vê lá uma árvore e fala, nossa, que coisa bonita, olha só que vontade de comer esse fruto. Você imagina, então, naquela época, onde tudo ainda era perfeito, a criação perfeita de Deus. Então, bem interessante a observação que o irmão trouxe ali também. Vamos continuar aqui, porque senão acho que não vai dar tempo de terminar hoje não. Versículo 14, depois ali desse diálogo, né? Adão e Eva relatam o que aconteceu ali ao Senhor. Então o Senhor Deus ele vai dar ali a consequência a cada um dos personagens aqui desse acontecimento. Primeiro ele diz à serpente no verso 14, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Dá a entender aqui então que a serpente ela era um animal diferente do que a gente conhece hoje. E que o fato dela hoje ser esse animal que rasteja foi uma consequência dessa maldição que Deus dá à serpente. na versão aqui da RC, ela tem a palavra que está na Bíblia. Ela era mais absurda Do que todos os animais. Agora, Exatamente, né? Foi ali o contrário, né, do que ela era antes. Não tem mais perna agora? Ismael original, né? Isso aí é a interpretação do Ismael, né? Que lá em Isaías 65, verso 25, ele falando do milênio, ele fala que o lobo e o cordeiro passarão junto, o leão comerá a palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Ou seja, talvez pode ser que essa antecipação por serpente ali, a serpente recebeu consequências até no meio milenial. Vai ser o ápice de criação de Deus. Será que aí no caso ele está se referindo também à serpente Satanás no caso? Ou você entende que é o próprio animal ali que ele está falando? O animal também, né? O leão vai voltar a passar e a cobra vai continuar bem forte. Sim. Meio sem sentido, né? Então interessante também, né? porque a falar que esse pó da terra. Só que você vê o capítulo 19, vai
voltaria ao pó, né? Isso. É interessante isso aí. Então, olha só, gente, esse versículo aqui, o 15, esse versículo ele é fantástico. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo aqui ele tem um sentido muito profundo. Na teologia, isso aqui é chamado de proto-evangelho, a primeira pregação do evangelho na palavra de Deus. Primeira pregação da morte de Cristo, primeira promessa de um Messias que viria para resolver o problema do pecado. E o mais incrível, o mais fantástico dessa passagem é que o próprio arquiteto de todo esse plano da redenção, o Senhor Deus, ele mesmo anuncia esse plano de redenção para o homem. Então isso aqui é muito profundo. E a gente vê que, fala aqui que a serpente iria ferir o calcanhar desse descendente. Aqui ele já não está falando mais da serpente animal. Está falando aqui se referindo a Satanás. Quando que Satanás fere o calcanhar do descendente da mulher? Na cruz do Calvário. E quando que o descendente da mulher pisa, então, fere a cabeça da serpente? Também. E principalmente na sua ressurreição também, né? Há duas sentenças aqui, 14 e 16. Ele dá a sentença para o animal, a obra do animal, ele dá a sentença para ela. Você pode ver que a serpente é maldita. Você pode ver, hoje em dia, a defesa dos animais são apenas. Mas em todo decorrer da história, cobra era coisa de história. Desde que foi criado, viu cobra, tem que matar. Cobra não era própria. Você tinha que colocar na cabeça. Qualquer cobra, hoje em dia, foi mais protege muito. Mais forçado. Então, é uma sentença brutal. E no versículo 15, a sentença para Satanás. A sentença para Satanás. Eu comentei no início, né? O Senhor, então, seu Deus, disse a serpente: quando fizeste isso o quê? Enganado. Eu vou ter. Agora, aí vai ser inimizade de dia. Então, para restaurar o caráter, para vingar, fato desse vingar, Deus manda a semente. Você achou ela fraca? Mas ela vai nascer. Isso aqui trazendo, restaurando a atividade, a alma. O que Cristo fez quando ele nasce, quando ele vem de novo, ele restaura a atividade. Então, você foi usado, maltratado, todo o religioso, até no dia de hoje. Religiões que suportam, que maltratam, são sempre várias exigências. As exigências são de cima. Então Deus restaura a atividade da semente. E o interessante é que dá a entender também que Satanás ele entende esse recado aqui muito bem. Porque a gente lê no decorrer da narrativa bíblica que ele tentou várias vezes, de uma certa forma, destruir esse possível descendente que viria para ferir a sua própria cabeça. A gente vê isso já no capítulo 4, quando Caim mata Abel. Já era Satanás trabalhando nesse sentido ali. A gente vê isso lá em Êxodo, quando o faraó manda que todos os meninos que fossem nascidos ali fossem exterminados. A gente vê isso lá no Novo Testamento, quando Herodes lança aquele decreto que os menores de 2 anos deveriam ser mortos também. Sim, são vários, né, acontecimentos que sempre Satanás sentia que poderia vir esse tal descendente da mulher prometido, ele trabalhava de uma certa forma para tentar impedir isso.
Então a gente vê que Satanás ele entende já esse recado aqui e começa a trabalhar contra essa manifestação desse Messias que viria. Sequência, né? A descendência. Isso. No lugar de Adão. E Caim lá. Exatamente. Então a gente vê, né, esse trabalho de Satanás ali para tentar impedir essa promessa que Deus fez no Jardim do Éden. E então continua as maldições, né? Os castigos que Deus dá no verso 16. E a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aqui já fala sobre o conflito conjugal que começaria a partir daquele momento ali. A partir desse momento, o desejo da mulher seria para o seu marido e ele a governaria. Então ali já demonstra que esse conflito no relacionamento entre o homem e a mulher, ele vem desse castigo que Deus dá aqui. Como a Estrelândia disse, né? Já podia ter tido briga antes, né? Quando Adão falou aquele negócio lá. Aí no... Sim. O Calvário é uma menina que fez uma das eclesiásticas, faz um direcionamento espiritual de que ela é filha e herdeira de Eva, fonte do pecado original e instrumento do diabo, mostrando a culpa inferior, deixando-se enganar pela serpente e enganando-se o cordeiro, fazendo perder o paraíso, descobrindo-a e ensinando ela deleite carnal. Então, tudo que seria falta dessa lei católica em relação às mulheres. É terrível esse entendimento errado dessa leitura. Se fizer, eu tenho isso. Exatamente. E para a gente ir dando sequência, né? O verso 17, a sentença de Adão. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então toda a criação, toda a terra, ela é amaldiçoada em vista do pecado de Adão. E lá no Novo Testamento vai ter uma passagem que fala, né, que a expectativa de toda a criação é a manifestação do Redentor. Eu não lembro agora a passagem certinho. Isso, eu esqueci de anotar aqui. Pode ler pra gente. Pode ler. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo dele que suporta angústias até agora. Exatamente. Então toda a criação ela aguarda essa redenção também. A criação ela também sofreu as consequências da queda do homem. Então a terra foi amaldiçoada juntamente com o homem nesse momento aqui também. Sim. Ela reflete hoje é um reflexo dessa queda aqui. E a sentença para ela, a sentença é todas internas. E o homem é todas externas. Né? Então você vai ver que isso é conhecedor de tudo, né? O sentimento da mulher, a mulher sofre muito mais internamente do que o homem, suas dores
da sua genética, e em relação à barra. Quando a gente sofre em relação a isso, a gente vai ver, você fala aqui, as pessoas falam, só dorme quando o filho chega em casa. O que as mães fazem? Porque nelas tem um sentimento todo em relação que esse sentimento traz isso é consequência do pecado. Então essa consequência do toda dor delas. Então, os desafios são externos. Então os dois conseguem formar uma carne. Se encontra uma mulher sábia, encontra um homem que tem a presença de Cristo, né? Ele vai conseguir viver a mulher, como faz mais tarde, alguém real. Então o ar faz que tem vai haver uma desse relacionamento. Sim, com certeza. E a gente, para ir caminhando para o final, o versículo 20, né? A mulher então vai ser chamada de Eva. Aqui é a primeira vez que é citado o nome dela. E esse nome Eva, ele significa vida. E no hebraico, essa palavra ela parece um pouco com a palavra para pessoas, para seres humanos. Então, Eva tem esse significado de vida. Então, Deus ele vai então cobrir o ser humano com as peles dos animais. O primeiro sacrifício realizado, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então aqui é o primeiro derramamento de sangue para então restaurar ali a dignidade do ser humano. Então a primeira demonstração daquilo que Deus iria fazer mais adiante. Primeiro com os sacrifícios de animais e depois o sacrifício do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sim? Não estava mentindo para ela quando ela diz assim, ó, dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás não estava mentindo para ela. Você sabia disso? De fato, eles conheceram bem o mal, né? Você não sabe quem fala isso? Então Satanás não estava mentindo para ela. Ele estava falando a verdade. Ó, o que você fez? Você vai estar sem como Deus. Você vai saber o bem e o mal. É o 22, né? O Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que eles seriam como Deus, Aí diz, né, no 22, é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, para a gente estar encerrando, aqui é uma grande demonstração da misericórdia de Deus para com o homem. Para impedir que o homem fosse lá e tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente nesse estado caído, separado, destituído da glória de Deus, o Senhor então ele impede o acesso do ser humano à árvore da vida. E algumas aplicações práticas para a gente encerrar. A primeira é que a gente deve estar firmado na palavra de Deus para que a gente possa resistir às tentações. Assim como Eva foi enganada pelo desconhecimento, a gente precisa estar enraizado nas Escrituras para não ser enganado, para não ser iludido. Corrompe os bons costumes. O que ela foi dar? Conversa fiada, né? A serpente é até hoje, não. Você começa a conversar com gente, não tem projeto, não tem estrutura, não tem Deus. E o El. Então, a principal lição, né? A gente evitar esse tipo de conversa que não acrescenta em nada, que não edifica, e a gente está firmado mesmo, né, na palavra de Deus. Sim. É porque está acabando também, não vai dar tempo de comentar mais. Por que o homem não podia mais comer da árvore? Porque você viver eternamente. Você morrer, você viver eternamente. Não.
corpo ir morrendo e se morre. Porque quando entrava no pecado, o corpo sofria. Imagina você viver eternamente com o corpo degenerando. Porque você está lá, você está numa live. Essa diferença. Depois disso, o juízo. Você entendeu? Fica lá numa cama. Essa foi a misericórdia de Deus. Impedir, né, que acontecesse isso. Exatamente. Misericórdia de Deus. E em segundo lugar, a gente deve sempre, né, buscar o verdadeiro arrependimento. Todas as vezes que nós pecarmos contra o Senhor, a gente deve cultivar um coração arrependido. Assim como Davi fez, como o Jorge citou o exemplo de Davi, a gente deve buscar cultivar esse coração arrependido. Buscar isso na nossa vida também. De preferência, a gente não precisar ficar se arrependendo muito, né? Não ficar abusando da misericórdia de Deus também. Mas caso aconteça, a gente deve buscar esse arrependimento com sinceridade. Então, que os irmãos possam ter aprendido junto comigo alguma coisa aqui nessa passagem. A gente agradece a presença de todos aqui. A gente vai estar encerrando com oração. Vou estar pedindo o Ismael que possa estar orando para poder encerrar.